Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem de hoje está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, Adão, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Queridos, esse é o livro de Gênesis, o início da Bíblia, né? Embora a Bíblia não tem uma sequência como outros livros, né? É necessário saber interpretar aqui, seguir esses livros, né? Eles não têm uma ordem cronológica. O primeiro livro ele é colocado ali no início, porque realmente Gênesis significa o início, a criação, né? E assim, ó, muitas pessoas não acreditam, né, em toda a Bíblia. Elas selecionam ao que acreditar, né? Algumas falam que isso aqui são recursos, né? Para, assim como o livro, os livros aí usam fantasias ali, tudo para chamar a atenção do leitor, tudo eles acreditam que a Bíblia tem disso também, né? Eu não acredito, né? É aquilo que eu venho falado, Deus deu livre-arbítrio para cada um possa compreender as coisas, tomar as suas decisões, né? Mas eu acredito que esse livro ele é inspirado pelo Espírito Santo. E aliás, ó, há uma passagem que fala assim, que as coisas de Deus são loucura para os homens. Eu peço a Deus que possamos compreender essas coisas desde o início aqui. Pois bem, aqui fala, né, que essa passagem aqui é necessário ter um entendimento de outro contexto aí, de outros vídeos, né? Se vocês quiserem recorrer a eles, mas eu vou fazer aqui um breve resumo, né? Espero que seja breve, né? Eu falei num vídeo, né, que ele, salvo engano, ele está com o nome de Houve Rebelião no Céu, né? Então ali a Bíblia fala que uma criatura de Deus ali, um anjo chamado Lúcifer, ele se rebela contra Deus e ele começa a semear a discórdia do céu. Havia ali miríades de anjos, né, que são milhares de milhares, e ele foi convencendo os anjos que Deus era opressor, queria o poder só para ele, né? Veja bem, ó, desde o início, né? E ali ele convence um terço aí desses milhares de anjos. E aí Miguel e seus anjos, né? Miguel é Jesus. Vamos falar sobre isso. Eu não sei se já falamos que é tanto assim, né? O Espírito Santo que nos conduza, né? Mas assim, Miguel, Jesus e seus anjos contendem ali, né? Batalha com esse Lúcifer e seus anjos, e milhares de anjos são jogados à terra. E aí Deus ele cria Adão, né? Ali do barro, sopra o seu fogo de vida e depois ele faz uma companheira. E aqui a gente vê um segundo ataque desse inimigo, né? Ele por trás aí de uma serpente. Eu não sei se Eva tinha ali discernimento para saber ali que a serpente não deveria falar, porque os animais não falam, não tinha, era início, né? Pois bem, esse inimigo novamente ele coloca ali em dúvidas a palavra de Deus, né? Veja bem como que ele começa, né? E é assim, né? É assim que o inimigo atua até hoje, a estratégia dele, né? Muitos aí não acreditam questionam a existência de Deus, porque vê crianças sofrendo, crianças passando fome, tragédias, né? Questionam muito a existência de Deus. Então, por trás sempre está esse inimigo, né? Eu sempre venho citando em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, né? Então, e assim, as pessoas questionam, mas elas não querem a resposta. E é isso que a gente tem feito aqui, tentado que as pessoas
ouçam a voz do Espírito Santo, né? Porque esse inimigo, esse mesmo inimigo lá, ele fala para Eva, né? Que é quando Eva fala que Deus falou para que morreria, ele fala, não morreria. De repente ele até falou, ó, eu sou um animal, eu estou falando, porque eu comi dessa fruta. Você vai se tornar igual a Deus. E Eva come e dá para Adão, e ele come também. E isso é a queda que eu venho falando volta e meia nos livros, né? Porque a compreensão é a seguinte, né? Deus, ele não faz o mal às crianças passando fome, as dificuldades. Pelo contrário, essa passagem está mostrando para nós que Deus, ele criou um jardim onde o homem, o Filho de Deus que ele criou ali, ele era por sobre os outros animais, né? Ele dominava os outros animais, ele tinha um jardim maravilhoso. Os planos de Deus era esse. O que acontece hoje é influência desse inimigo, ele que faz o mal. Deus muitas vezes permite para chamar a atenção do homem, né? Para ele descobrir que ele tem um pai maravilhoso, né? Infelizmente o ser humano, muitos aí que não acreditam na existência de Deus, ou vive assim uma fé muito de longe, porque a própria palavra fala que adianta eu falar Senhor, Senhor, a minha boca ter a palavra Senhor o tempo todo, mas assim eu não procuro conhecer, não procuro viver, né? Eu tenho que ser sábio, né? Pela palavra de Deus, não pelo meu próprio entendimento, né? E o homem, ele se considera muito inteligente, muito sábio e despreza muitas coisas de Deus, né? Então, tome cuidado com o que você despreza da palavra de Deus, né? Eu sei que os vídeos aí vêm vindo e tem aí uma quantidade de visualizações, mas elas vão reduzindo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela só quer assim tudo posso naquele que me fortalece, né? Seremos mais que vencedores, né? Mas quando começa assim partir assim para um contexto de que se cobra uma maior comunhão, algumas atitudes nossas, muitos aí já começou com, vamos dizer, com religiosismo, né? Exagero, né? Fanatismo, né? Mas assim, queridos, não desprezem, orem para o Espírito Santo, dê liberdade para que ele trabalhe, né? Nós não somos sabedores de nada. Jesus falou antes de morrer, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas hoje nós temos a palavra de Deus que nos instrui. Tem pessoas como eu que estou falando. Sou um pecador, mas isso não me impede de falar da palavra de Deus. Ele falou que se fosse necessário até as pedras falariam, né? Então, meu pedido de oração para nós é que cada dia nós nos rendamos a esse Deus, o conheçamos e tenhamos resposta para muito que nós questionamos, né? E muitas vezes não queremos saber a resposta. E ela vai assim, ó, desde o início de Gênesis até o final, do mais simples para o mais complexo. Deus é sabedor de todas as coisas e deixou o Espírito Santo para nos trabalhar. Vamos orar? Poderoso e soberano Deus, Papai amado que habita nas alturas, pedimos perdão pelo nosso pecado, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixasse esse livro que conta as coisas desde o início para que compreendamos, Senhor. Mas sabemos aí que existe um inimigo que espalha mentiras, Senhor, que muitas vezes evita que as pessoas creem. Dai, Senhor, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não fiquemos olhando para o homem, para a racionalidade humana, Senhor, mas não tenhamos humildade aí de nos ajoelharmos, falar ao Senhor como um amigo, Senhor, e abrirmos nosso coração para o Espírito Santo. O Senhor respeita a nossa liberdade, nós temos nossas escolhas, Senhor, mas que nós possamos decidir a conhecê-lo e andar em seus caminhos, Pai. Esteja conosco, com tantos que estão sofrendo aí, conforta aqueles que necessitam do seu conforto e que permaneçamos firmes, Pai. Te pedimos e já agradecemos no santo e doce nome de seu Filho Jesus. Amém, Senhor.